saísse agora daqui, igreja, aleluia, eu saía maravilhado, aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele é fiel, igreja. Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Aleluia, Deus. Amém. Poder sentar. Deus é maravilhoso e fiel. Cumprimento a todos a paz do Senhor Jesus. Hoje é culto de adoração, culto de Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. O evangelista João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, para a glória de Deus. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu através da direção de Deus, do Espírito Santo, o evangelista João, louvado seja Deus, no capítulo de número 13. Glorificado é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os irmãos que já encontraram, diga aleluia. Amém, meus amados. Hoje é culto de Santa Ceia. Nós já ouvimos Deus falar aqui no culto através de mensagens bíblicas ou até de canções entoadas ao céu. Mas você precisa continuar no Espírito, para que o Espírito Santo de Deus, que já se encontra neste ambiente, ele possa entrar na sua vida falando, revelando, trazendo a resposta a qual você necessita, em nome do Senhor da glória. Os amados que já encontraram o capítulo 13, vamos meditar na leitura que começa a partir do verso 21. O verso 21 vai dizer assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Senhor Deus e Pai da eternidade, Senhor maravilhoso, príncipe da paz, nós somos necessitados da tua presença, do teu milagre e da tua salvação. Nós somos a igreja, Senhor, e a igreja necessita, Pai, de que o Espírito Santo fale conosco, porque está escrito, meu Deus, em Hebreus, que a igreja deve ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, a mesma. E nesse momento, nós não queremos ouvir ninguém falando, nós queremos ouvir Deus falando em nome de Jesus. Diga assim seja, e aplauda o Senhor. Nós estamos sendo, na verdade, assistidos pela internet. São mais de 1.500 inscritos no canal. E nós queremos agradecer a Deus também pela sua vida. A Bíblia vai dizer, e você conhece um pouco o que passou-se com Judas Iscariotes,
porque sabemos que a Bíblia relata alguns Judas, mas quando nós olhamos para o traidor de Jesus, é Judas Iscariotes. Alguns pregadores acreditam que o nome Iscariotes vem da cidade ou da região na qual ele vivia. Tipo, exemplo, Josimar Pedrinhas, porque ele vive aqui, um exemplo. Ou outros homens e mulheres de Deus que estudam a Bíblia acreditam que Iscariotes seja por causa que é o sobrenome dele, tipo o nome da família dele. Então Iscariotes, então Judas Iscariotes, um homem instruído por Deus, instruído por Jesus de Nazaré. Haja vista que os discípulos de Jesus não andavam por aí, como se diz, batendo perna, né? Como dizem as pessoas no linguajar popular, andavam com Jesus aprendendo. Então eram pessoas instruídas pelo próprio Deus. Eles ouviam o sermão do Senhor e aprendiam. Certa vez, aleluia, Jesus ali sentava no monte e eles se sentavam para ouvir o quê? O sermão de Jesus. Tanto é que, aleluia, esse sermão, né, o qual nós estamos nos referindo, era uma palavra dura, e os discípulos ficaram achando o discurso um pouco duro, não é verdade? Aí Jesus pergunta se eles queriam ir embora, e Pedro imediatamente falou assim: não posso ir embora, porque somente o Senhor aqui, que tem a palavra verdadeira, né, que nos salva, a salvação vem do Senhor. Então eles conheciam alguma coisa porque Jesus ensinava. E um dos discípulos, se você não sabia ou não está lembrado ainda, porque nós nos esquecemos, é muita coisa, mas um dos discípulos mais preparados desse ministério de Jesus era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um homem muito preparado, assim como Maria, mãe de Jesus, assim como Tomé. Judas também é um personagem bíblico que pouca gente prega sobre eles. Parece que os crentes têm medo de idolatrar Maria e têm medo de pregar sobre ela. As pessoas veem Tomé como um homem sem fé e não querem preparar sermões ou pedir a Deus em oração a revelação para pregarem sobre Tomé, porque acham que Tomé foi um fracassado. Assim também como Judas, as pessoas conhecem pouco sobre esse homem, mas eu quero informar nessa noite que Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus mesmo, era um homem muito preparado entre os 12 apóstolos, entre os 12 discípulos do ministério de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu estou entendendo. A Bíblia diz que ele tinha muita capacidade na questão da matemática. Tanto é que ele andava com o quê? Com a bolsa. E essa bolsa era uma espécie de salva. Preste atenção. A bolsa que ele andava era uma espécie de salva. Pois sabemos nós que o ministério de Jesus de Nazaré, aleluia, ele era mantido, claro, depois de Deus aqui na terra, pelas mulheres que ajudavam ali com alguma quantia. E ali as pessoas ajudavam o mestre e seus 12 discípulos, e ali as mulheres eram o que mais ajudava. A Bíblia que vai dizer que as mulheres ricas sustentavam financeiramente o ministério missionário de Jesus. Então a quantia em ajuda, aleluia, quer seja em dinheiro ou em alimento, principalmente em dinheiro, era depositada aonde? Na bolsa que Judas Iscariotes, o homem preparado em matemática, o certo contabilista, o tesoureiro, andava portando esse importante espaço, alforge, para guardar o quê? O que era arrecadado. Pois Jesus andava de cidade em cidade, tinha que comer, tinha que tomar banho, tinha que ter roupa. Então as mulheres ajudavam aquele projeto missionário, e tudo que era colhido era colocado nessa bolsa que Judas carregava. Então Judas era preparado matematicamente falando, era bom em contabilidade,
E Judas também, aleluia, estava desfrutando, minha esposa e minha pastora, de quê? Da confiança de Deus. Então Jesus elege Judas, não porque Judas se oferece para ser um homem de confiança na área financeira do ministério, mas porque Jesus dá a ele a confiança, sabe? Confia nele, e ele chama, porque quem diz é a Bíblia, que Jesus, quem escolheu os 12, após um tempo bom de oração no monte. Então ninguém se oferece para Jesus, ele mesmo escolheu os 12. Já que ele escolheu os 12, então ele nomeou Judas como tesoureiro do ministério. Então ele tinha confiança de Jesus. A Bíblia vai dizer que Judas Iscariotes, ele começa a mudar a visão. Olhe para teu irmão e diga assim: não mude a visão, não mude. Não mude a visão, não é isso, meu irmão? Ele começa a mudar a visão. E você pode começar a entender o porquê do fracasso. O porquê de um fracasso de um homem crente de tamanha capacidade no ministério de Jesus. Você pode entender a partir de agora o porquê que as pessoas estão bem na igreja, mas podem ficar fracassadas, mas podem perder o cartaz com Deus. Se você aprender nesta palavra, vai ser de útil para a sua vida. Então ele é um homem preparado, mas o preparado não, ao mudar a visão, ele pode se tornar um fracassado. Se o preparado mudar a visão, tirar a visão de Deus e colocar a visão de outra coisa, ainda que seja preparada, pode se tornar uma pessoa fracassada. Ele começa o quê? Primeiro que eu vejo em Judas Iscariotes é que ele começa a mudar a visão. O que acontece com ele? Ele começa a alimentar um desejo. Aleluia, diga bem alto: alimentar um desejo. Irmãos, qualquer tipo de coisa que você possa fazer, que você possa praticar, antes disso, você o que? Pensa. Tudo que você vai fazer, você pensa primeiro. Mas ele agiu de supetão, ligeiro, não pensou, mas pensou por um segundo. Ele não meditou, mas tudo que se faz antes, se pensa. Afinal, todos nós temos um cérebro, e é para pensar. As pessoas fazem as coisas sem pensar, mas pensa, mas não meditou e nem mediu as consequências. Mas quem tem um cérebro é para pensar, todos pensam. Então Judas pensou primeiro, para depois colocar em prática o projeto de Satanás. Então ele alimenta um desejo. Esse é o perigo do crente. Se você não quer sair da igreja derrotado, ficar na vida derrotada, não alimente desejos de fracasso. Para você entender melhor, como Judas, ele alimentava um desejo para que depois ele fosse um fracassado. Ou seja, ele não é fracassado porque, não, ele antes começa a ficar fracassado através de um desejo, de um pensamento. Primeiro, Judas, ele começa a pegar o que? Na bolsa do que entrava no ministério, a bolsa do sustento do ministério. E quando ele pegava na bolsa o que? O diabo colocava no coração dele aquela frase: sabia que isso pode ser seu? Sabia que isso aqui é bom para você? Que tal você passar a mão? E aí, é bom dinheiro? É bom contar? Melhor é ter, não é só contar. E o desejo foi crescendo, foi sendo alimentado no coração daquele homem. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago, é Bíblia. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Mas nós somos o quê? Quem diz é a Bíblia. Nós somos atraídos quem diz a Bíblia, Tiago, por aquilo que nós queremos. Exemplo: se alguém tem uma tendência, digamos, a ser prostituto, então não é Deus, é o diabo que o quê? Que leva o sujeito a uma situação de prostituição. Para quê? Porque ele sabe que a pessoa tem uma queda por prostituição. Então o sujeito ou a sujeita
tende o quê? A cair naquele assunto, naquele departamento. Então o diabo sabia, aleluia, disso, pois sabia que ele, quando pegava naquela bolsa, se estremecia, tipo, oh coisa boa, se fosse minha essa bolsa. E o diabo sabia disso. Então ele sente o quê? Uma grande tentação do diabo. Judas Iscariotes, homem preparado, está sendo tentado por Satanás a trair Jesus de Nazaré. Por quê? Por dinheiro. E o sentimento dele foi sendo o quê? Trabalhado, amadurecido dentro dele. E é por isso que eu digo nessa noite que toda guerra só começa primeiro, a guerra só começa primeiro o quê? Através de palavras, através de pensamento. Nenhuma pessoa vai para a guerra para matar, para atirar, sem que antes, dentro dele, exista um planejamento. Então Judas começa a trair Jesus, mas o que? Através de um sentimento alimentado dentro dele, de traição, de roubo. Aleluia! É por isso que nós temos que nos purificar por dentro, não é por fora não, para saber como é que estamos por dentro. Se a pessoa é amargurada por dentro, a tendência é chutar o pau da barraca, que é por fora. Se a pessoa, aleluia, está pensando em roubar, que é no pensamento, é dentro, pode ser que roube amanhã para praticar o que antes pensou. Nós temos que ter a mente, o coração santos, purificados. Mas Judas, ele teve essa oportunidade de se arrepender, de se santificar, mas não, ele alimenta o desejo diabólico. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra as potestades, os principados, os demônios. A nossa carne é fraca, e você não pode alimentá-la com desejos da carne, mas com desejos do Espírito. E quando Judas sentiu esse desejo, ele alimentou ainda mais esse desejo. Quer matar o desejo da carne? Então jejue pelo menos uma vez por semana. Tem gente que é carne pura, e o diabo sabe disso, e começa a agir naquela pessoa no sentido de a pessoa trair Jesus, sabe? Trair até a si mesmo, porque sabe que a pessoa tem capacidade, porque é mais carne do que espírito. E Judas sabia disso, mas não teve força de reação, e começa a dar lugar ao diabo. A Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo, e Judas dá lugar ao diabo. E aí começa o que? O fracasso de um homem preparado. Então o homem começa o que? A dar alimento, comida ao desejo. E quando a pessoa alimenta o desejo, é como está criando um gigante dentro dele. Se você tem uma certa queda por bebida, na igreja mesmo, uma certa queda por um homem casado, mesmo na igreja, ou uma mulher casada, se você tem uma certa queda por um pecado, um desejo, um pecado aí, então você tem que matar esse desejo e não alimentá-lo. Então Judas começa a alimentar o desejo. Como? Vamos para a palavra. A Bíblia diz que tinha momentos que Jesus, ele se reunia com os 11 discípulos, era 12, aí faltava um. Cadê Judas? Cadê? Não apareceu não? Não veio por reunião não. Está lá com os fariseus, conversando com eles. Para quê? Para acertar o pagamento. Sabe o que é isso? Alimentar o desejo da carne. Tipo assim, o diabo colocou no meu coração para atrair Jesus. Isso é forte, mas não sai de mim. Eu vou cortar esse mal. Não, eu vou alimentar o desejo. Cadê Judas, menino? O contador. Rapaz, viram ele lá com os fariseus conversando na sinagoga. Um papo, sabe, cochichado com ele. Cadê matar a carne? Não, alimentando o desejo de morte. Porque quem diz é a Bíblia, né? Em Romanos, diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então a morte batendo nas portas de Judas, o homem preparado estava se tornando o quê? Um fracassado por não vigiar, sendo contatado com o quê? Com os fariseus, com os escribas da lei.
que entendia da lei, mas não sabia de nada de Jesus, e queriam matar Jesus, e para isso, fazendo contato com Judas. A Bíblia fala que Judas tinha esse contato. Eu imagino os fariseus dizer assim: qual o dia mesmo que eu pego o seu mestre? E ali ele fala assim: calma, eu sei aonde ele está, porque Judas conhecia Jesus. Olhe para teu irmão e diga assim: quem vai te trair é quem te conhece. Aplauda Jesus. Tem muita gente que foi o que? Traído pelo esposo, pela esposa e até pelo namorado, namorada. Aí eu pergunto: esposa não conhece o outro, não? É cônjuge. Mas a traição vem de quem você conhece. Não tem como Roberto Carlos, não tem como o cantor do Rio de Janeiro trair você. Não tem. Quem te trai é quem te conhece. Judas traiu Jesus porque o conhecia. Ele começa a ter esse contato com o quê? Com os sacerdotes. A Bíblia diz que ele não faz nenhuma força para matar a carne. Irmãos, você tem que matar a sua carne para não morrer na igreja, para não perder a sua fé. Você tem que matar a sua carne para não perder a sua bênção. Você pede oração, você pede intercessão, mas tem coisa na sua vida e na minha vida. Existem coisas em nossas vidas que só matando mesmo a carne. A Bíblia diz que tem demônio, são as castas, ou seja, são milhões. Quando é uma casta, são milhões, não é só um, que só sai com jejum e oração. Matar a carne. Mate mais a carne para não cair no laço. Mate mais a carne para o Espírito Santo de Deus entrar em você, habitar e te usar. De usar em profecia, de usar na palavra, de usar em línguas estranhas, de usar em visão espiritual, de dar dons espirituais, e você passar, aleluia, de um homem normal a ser um homem ou uma mulher espiritual para a glória de Deus. E se você manter as amizades com o povo do mundo, você está agindo também na carne. Judas tinha reunião com os discípulos, tinha conversa com Jesus, mas preferia sair, aleluia, e manter o contato com quem era o que? Infiel a Deus. Estava na carne. Ele estava sem visão espiritual. Ele perdeu o foco. E quando a pessoa perde o foco, fica desaprumado, desorientado, atormentado, não enxerga um palmo além do nariz. Mas aquele que está perto de Jesus, que se reúne na igreja, que não sai de Jesus por nada, ele tem visão espiritual, ele consegue ouvir Deus falar. Tem gente que é doidinho para ouvir Deus falar e fica crendo ou não crendo. Quando alguém diz assim Deus falou, mas para você ouvir a voz de Deus, tem que estar assim com ele, ó, pertinho dele. O povo que está morando no Baldum agora não consegue ouvir essa pregação porque é longe, mas estando pertinho dessa igreja, ouviria essa voz. Assim é você e assim sou eu. Quanto mais perto de Jesus, mais possibilidade de você ouvir a voz dele. Só ouve a voz de Deus quem é íntimo de Deus. Aleluia! Não há mistério nenhum. Ninguém é mais do que ninguém ou menos. O segredo é esse: é estar perto de Jesus para ouvi-lo falar com você. Quanto mais comunhão com Deus, mais Deus brada ao seu coração. Quer ver um teste? Passe 7 dias se consagrando e você me para contar as novidades. E você vai dizer assim: irmão, Deus falou comigo assim. Aí começa: não fala o Senhor. É só ficar perto de Deus e mais longe do mundo, para você ver como você também tem chamado. Aleluia, Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Então Judas escolheu o seu caminho, mas ele está lá fazendo a vontade da carne.
a Bíblia vai dizer que Judas tinha feito uma aliança com Jesus, mas quando ele começa a se afastar de Jesus, ele está o quê? Quebrando aquela aliança. E uma coisa muito complicada para o crente é quando ele aceita Jesus, ele é participante da congregação, é membro de carteirinha, mas ele começa a dividir a adoração, começa a dividir o olhar, o foco, aleluia. Ele começa a enfraquecer, porque ele não consegue nem agradar ao diabo e nem agradar a Deus. Aí não tem mais ninguém, meu irmão. Se a pessoa não agrada a Deus, está perdido. E não agrada ao diabo. E aí, quando a pessoa não agrada a Deus, mas agrada ao diabo, o diabo, para enganar a pessoa, pode botar até um livramento para ele por um tempo. Mas a pessoa nem agrada a Deus e nem o diabo, ele está o que? Sozinho. Ele nem tem o diabo por ele e nem tem Deus por ele. Assim estava Judas, porque Judas estava com o que? Aliançado, em conexão com os fariseus. Mas Judas não sabia que na hora da luta os fariseus não iriam o que? Salvá-lo. E sem Jesus ninguém pode fazer nada. A Bíblia diz que ele desviou o foco. E agora o que acontece? O que acontece, meus amados irmãos, é que chega o dia da grande traição. E a traição tem dia marcado, porque Judas sabia o lugar aonde Jesus se encontrava. A Bíblia diz que quando Judas está na mesa, sentado com os outros 11 discípulos de Jesus, ele é muito claro e diz assim: um de vocês hão de me trair aqui. E quando eu olho para isso, Noêmia, eu acredito pela minha fé, e é verdade porque na Bíblia não diz nada sobre isso, então não é heresia o que eu vou falar. Nenhum dos discípulos sabiam que Judas poderia estar traindo Jesus. Nenhum dos discípulos poderia acreditar que daquele homem sairia algo ruim dele. Porque quem diz é a Bíblia que quando Cristo fala assim, vá depressa logo, o diabo entra dentro dele. Então ele traiu Jesus porque o diabo quem estava com ele. Quando você, aleluia, aleluia, está bem com Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando você troca Jesus por moeda, quando você troca Jesus por alguma coisa, sabe, por uma fama ou outra coisa qualquer, foi por influência do inimigo, foi por influência do diabo. Porque quem afasta o homem de Deus é o inimigo. Alguns são influenciados por Satanás, mas outros são diferentes. O próprio diabo se aposta da mente da pessoa, faz com que a pessoa mude o foco da igreja. Então o diabo estava agindo contra Judas. Ele está na mesa de Jesus, sentado com os apóstolos, e naquele momento o Cristo fala claramente: um de vocês hão de me trair. Então o que? Os discípulos, os 11, tem o que? Uma surpresa. Eles não sabiam, irmã Ana Bevenuto, que Judas já passava a mão na bolsa bem antes de trair Jesus. Ou seja, a Bíblia é quem diz que Judas já era quem? Ladrão. Judas já era ladrão. Mas como assim, pregador? É verdade. Jesus andava com 11 discípulos e o 12º era um ladrão. Já pensou? Hein, Maldaí? O senhor ser um pastor de uma igreja é um exemplo. O senhor tem um exemplo. Tem 12 discípulos, 12 homens de Deus, aí um é ladrão? Assim foi Jesus. Tinha um obreiro ladrão, tinha um membro ladrão, tinha um crente que roubava o ministério de Jesus. A Bíblia diz que, aleluia, nada é encoberto sem que o Senhor não veja. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. Você acha que Jesus não sabia que o ladrão estava com ele? Sabia, sabe e sempre saberá.
porque Ele sabe de todas as coisas. Só que Jesus deixou, aleluia, porque Jesus não proíbe, nem empata, nem induz ninguém a fazer nada. A pessoa faz o que quer. Até na questão da salvação, a pessoa é salva se quiser. Quem quer ser salvo ou salva, faz por onde, e é salvo, é salva. Mas quem não faz por onde não ser salvo ou salva, fica à vontade. Agora não vai querer subir no céu à força. Então Judas estava o quê? Na bênção, porque eu faço o que eu quero. Mesmo andando com Jesus, mesmo congregando, eu faço o que eu bem entendo. Eu acho que ninguém está vendo, só sabe eu e os fariseus, porque eu tenho um encontro com eles à noite, para ninguém perceber o meu, sabe, cochichado com eles. Mas Jesus sabia, os discípulos não sabiam. Tanto é que quando Cristo diz assim: um de vocês há de me trair, todos os discípulos, quem diz é a Bíblia lá em João 13, olham um para o outro. Presta atenção, cada um olha para o outro, irmão Josimar. E quando eu medito nisso, eu aprendo algo novo. Presta atenção, quando Cristo fala assim: um de vocês há de me trair, aí todo mundo fica abismado, tipo assim, não sabia se aqui tinha um traidor. Aí cada qual, tipo assim, um exemplo, Mateus olha para João, digamos, Pedro olha para, digamos, enfim, aí um olha para o outro, tipo assim: é você? Será que é você? Será que é você? Irmãos, eu aprendo algo muito forte quando cada qual olha para o outro. A Bíblia diz que nós temos que nos avaliar, sim ou não? A avaliação é nossa, de nós mesmos. Não devemos, nem podemos, nem devemos avaliar ninguém. Se você é pastor da igreja, você pode conversar com alguém, porque como se diz, é obrigação você exortar na palavra, não entrar em assunto pessoal. Mas, como se diz, não mudar ninguém. Quem muda é você, através do Espírito Santo. Se quiser mudança, se não muda, fica um velho crente com a capa velha, sabe, todo enferrujado, e aí não tem como agradar a Deus. Mas a avaliação quem faz é você mesmo, de você mesmo. E quando Jesus fala assim: aqui tem um traidor, todos olham um para o outro, tipo assim: é bem você, né, cabra velho, crente velho. Rapaz, é você. Não olha para si próprio. O certo nesse momento era para dizer assim: fala, meu Deus, que é isso? E curvar a cabeça e pedir assim: misericórdia, Jesus, quem é essa pessoa? Quem é Jesus? Se for eu que... Mas ninguém diz isso. É bem fulano. Cada um olha para o outro arregalado. Aqui ninguém curva a cabeça